Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui, agora com outro cenário, com outra roupa, deve estar vendo? Vamos lá. Esse governo sempre se depara com a questão de quem nomear para cargos públicos estratégicos. E eu vou usar como exemplo aqui o cargo de ministro da Educação e de ministro do STF. O que deve nortear essas escolhas são os títulos acadêmicos? De jeito nenhum, evidentemente que não. Isso pode ser muito mais um defeito do que uma qualidade hoje em dia. As academias se alimentam delas próprias já há muito tempo, estão impregnadas de esquerdismo e positivismo, e o sujeito que é o acadêmico dessas áreas, jurídica e educacional, ele se envaidece até para justificar todo o tempo que ele perdeu dentro das tais academias. Ele não vai reconhecer essa altura da vida que foi enganado, e jogar fora boa parte das bobagens que ele aprendeu. E para quem acha que a escola tem que ser técnica, tem gente que adora dizer esse termo técnico, saibam que de técnicos o MEC está cheio, tá? Lá existem dezenas de milhares e milhares de técnicos que são o maior problema do MEC, tá? Todos concursados, inclusive, o que é um problema maior ainda. Então é preciso uma pessoa 100% ideológica, uma pessoa que dê um direcionamento firme, baseado em princípios. Quais princípios? Primeiro, prioritariamente acabar com as ciências humanas, no âmbito do MEC. Primeiro porque lá são fábricas de esquerdistas, tá? Lá a esquerda prolifera mesmo, são cursos que ensinam um monte de coisa inútil, os alunos ficam lá a vida toda, não se formam nunca, até porque muitos deles vão lá, não é para aprender, para fazer outras coisas, tá? E o STF não vai deixar essa estrutura de esquerda desaparecer no curto prazo, então cabe ao governo federal fazer a parte dele. E essas ciências humanas são um desperdício mesmo patrocinado pelo MEC, e eu vou falar disso aqui ainda em outros vídeos. O Weintraub abordava esse assunto, que era uma das maiores qualidades dele. Outros princípios, homeschooling, ensino à distância. Alguém que seja contra aberrações como ideologia de gênero, por exemplo, isso é óbvio, não precisa nem falar. Tem que ser alguém também que seja obediente ao presidente. A gente vê o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, não acontece nenhum problema no ministério dele, por quê? É por isso. Então eu vou repetir, tem que ser um ministro 100% ideológico. Ainda que seja um vendedor de pão, mas tem que ser ideológico. E quem é contra isso é um pilantra que quer que o MEC seja dividido entre a esquerda e a neutralidade. O que vai prevalecer? A esquerda. E a ideologia de esquerda está matematicamente errada, então ela tem que ser varrida do mapa mesmo. Tá? Isso de ser neutro dentro de um ambiente que é totalmente dominado há anos pela esquerda é perda de tempo. Tá? Se você não contrapõe a esquerda com ideias de direita, o que vai prevalecer vai ser a esquerda, isso é óbvio. Tá? E agora vamos para a questão dos ministros do STF que vão ser nomeados. Vocês acham mesmo que o ministro do STF precisa ser um conceituado acadêmico? O Alexandre de Moraes, que a gente fala aqui, ele escrevia livros, os livros dele eram muito comentados por aí, os pares dele do direito falavam muito bem dele, inclusive se os seus pares de direito falam bem de você, é porque você é um péssimo nome, tá? É porque é um péssimo sinal. Olha a OAB, que é um antro de esquerdismo, A OAB indica periodicamente nomes para desembargador dos tribunais estaduais, É horrível, e é um monopólio, Eu ainda vou falar sobre a OAB aqui, Então, eu quero afirmar aqui que os ministros futuros do STF não deveriam nem ser formados em direito, não deveriam precisar nem ser formados em direito. Primeiro porque o direito brasileiro é podre e todo socialista. Ele é nada mais do que um consenso entre uma corda de políticos do presente e do passado, que não valem nada. E segundo porque o direito hoje em dia não tem importância mais nenhuma no âmbito do STF, por exemplo. Eles simplesmente decidem baseado no que eles querem, sem nenhum respaldo legal, aí aquilo fica valendo. Então nós precisamos de pessoas lá que façam a mesma coisa, só que no sentido oposto. Se os ministros abjetos que estão lá já superaram a lei, tudo que a gente não precisa é de um novato cego cumpridor de leis estúpidas, que vai ser o que a mídia vai exigir desse próximo ministro, tá? Então, os próximos ministros também não podem ser muito idosos, senão eles vão sair rápido, e não pode ser também aquele perfil que cede fácil à pressão. Tem que se investigar o histórico de publicações deles em todas as redes sociais, é uma das melhores formas de conhecer a pessoa, verificar a família deles, amigos, tudo. Tá? Fazer perguntas diretas para eles sobre todos esses temas, talvez até gravar isso. Tá? Não existe essa desculpinha, eu nomeei porque me indicaram, eu nomeei, mas é porque eu confiei, até parece, Então, continuando. Tem que ser um justnaturalista convicto e rigoroso, além que seja, obviamente, contra o Estado, a favor do cidadão, praticamente um libertário anarcocapitalista inimigo de impostos.
tá? Alguém que reconheça o direito de pessoas, né, firmarem contratos, né, o que praticamente não existe hoje no Brasil, né, o direito de firmar contratos. Eu ainda vou falar disso aqui no canal. Alguém que seja lúcido e descontaminado o suficiente para reconhecer que o ser humano só tem 3 direitos: vida, liberdade e propriedade. Passou disso é socialismo, tá? Não adianta também alguém que diz que é evangélico. O presidente não precisa disso para comprar o apoio dos evangélicos, não. Tá? Esse apoio pode ser conseguido de forma genuína. Tem um monte de canalha no Congresso que diz que é evangélico. Tá? É como achar alguém para pilotar um avião. Não adianta, a pessoa tem que saber o que está fazendo. E aí eu queria dizer que a proposta de lei de botar concurso público com mandato de 10 anos para ministro do Supremo é absurda. Não apoiem jamais isso. É uma péssima solução. Tem hora que eu acho que prefiro esses que estão lá já, tá? E eu termino de novo falando do ministro da Educação, tá? Ideal. É aquele que saiba que o dinheiro gasto nisso é um roubo, tá? A educação no Brasil deveria continuar independentemente do MEC. O MEC deveria ser demolido com explosivos de preferência, tá? E educação liberada. Liberada. O que não se confunde com privatização. Cuidado com a palavra privatização quando dita por certas pessoas. Isso implica muitas vezes em apenas a transferência da execução da educação para grandes grupos globalistas, como é o caso de Jorge Paulo Lemann, por exemplo, né? Com o governo continuando controlando tudo. Aí quando eu falo governo, não é o governo federal o executivo, mas esse judiciário e esse legislativo que a gente tem, tá? Ou seja, seria uma farsa. Tem que ser um ministro que exponha que uma criança com o YouTube na frente dela, ela pode ter milhares de didáticas diferentes para o mesmo tema. E a criança só não aprende se não quiser, tá? Tá na hora de acabar com essas desculpas. Tem que ser um ministro que desaliene os pais dos alunos e os faça entender que se eles botaram a criança no mundo, são eles que têm a obrigação, né, com a educação dela. Se você não fez um planejamento familiar, não é a sociedade inocente que tem que ser escravizada pagando impostos para ir para a educação do seu filho, não. Tá? Tem que ser alguém que saiba que não adianta pautar esses assuntos de coitadismo, de vitimismo, ok? Tem que ser alguém que tenha coragem de expor essas obviedades. Tem que ser alguém que saiba que não adianta pintar as escolas de ouro, que isso não resolveria nada. A gente já gasta muito mais do que muitos países e temos talvez a pior educação do mundo. Não é dinheiro que vai resolver isso, está mais do que claro. Muita gente acha que liberar a educação também não diminuiria o esquerdismo na educação, né? Acha que o esquerdismo continuaria na educação privada. Mentira! Nós só vamos ter avanços na educação quando a direita entender que a esquerda é sinônimo de Estado. Esquerda é sinônimo de Estado. Sem Estado, a esquerda morre. A esquerda é uma família de ratos e o Estado é um armazém cheio de alimentos. Tá? No livre mercado, inclusive o de educação, você não pode culpar ninguém, você tem que calar a boca e trabalhar. E aí o esquerdismo enfraquece.